Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do Portal da Assembleia. CPI da Educação na Assembleia Legislativa começa a ouvir representantes de órgãos convidados sobre as denúncias de práticas abusivas feitas por escolas particulares de São Luís. E o Ministério Público ajuizou ações civis contra as instituições de ensino por ilegalidade na implantação do programa bilíngue. Veja o que foi debatido na sessão plenária desta quarta-feira. Corpo de Bombeiros divulga a atualização do plano de contingência para o período chuvoso no Maranhão. E você vai ver também a força das águas da maré de Cisígia que chamam a atenção na orla de São Luís. É agora no Portal da Assembleia. A Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa realizou a segunda reunião para tratar sobre as denúncias de irregularidades praticadas por escolas particulares de São Luís. Representantes do PROCON e do Conselho Estadual de Educação participaram do encontro. Esta foi a segunda reunião da CPI da Educação, instaurada no início do ano pela Assembleia Legislativa do Maranhão, com o objetivo de apurar as denúncias feitas contra escolas particulares de São Luís que estariam cobrando taxas abusivas em serviços e em materiais escolares, entre eles os utilizados no sistema bilíngue. Para esta reunião foram convidados o PROCON e o Conselho Estadual de Educação. O deputado Roberto Costa, presidente da CPI, coordenou os trabalhos. Nós vamos esclarecer junto ao Conselho exatamente até que ponto vem a legalidade desse documento e se realmente eles estão parados dentro da lei para que possam estar efetuando essa forma da prática hoje que eles colocam em relação ao inglês dentro das escolas. É um momento de oitivas, é quando os deputados estão ouvindo cada um dos representantes dos órgãos convidados para obterem informações necessárias com relação às denúncias feitas pelos pais contra as escolas particulares de São Luís. Hoje nós vamos ouvir essas pessoas, esses representantes, para que a gente possa apurar mais informações, além das denúncias e das informações que nós recebemos das próprias pessoas, dos estudantes, através de redes sociais, através de visitas no nosso gabinete. Para isso, houve um entendimento na reunião anterior que fosse convidado essas pessoas, esses órgãos, para que a gente pudesse, daí, diante das informações obtidas, acontecer exatamente aquilo que nós falamos, que fosse comprovado, uma vez sendo comprovado, que fosse punido aquele que não está cumprindo com as suas obrigações. Aqui nós estamos avaliando, estamos vendo todas as informações para podermos julgarmos aqui nessa CPI, saber realmente o que está acontecendo e aí levar o benefício para a população maranhense. A presidente do PROCON, Adaltina Queiroga, foi a primeira a ser ouvida. Ela falou sobre as denúncias recebidas pelo órgão e as práticas abusivas cometidas pelas instituições de ensino. Outras práticas que também estão sendo contestadas, a gente vai tentar administrativamente. E no âmbito de CPI, eu acho que a gente consegue colaborar com o que a gente já apurou até agora, com compartilhamento de documentos, de depoimentos não. As falas dos pais, né, que eles trouxeram, a gente teve várias reuniões com pais, com o sindicato e com o Ministério Público. A presidente do Conselho Estadual de Educação, Soraya Alves, também participou da reunião. A CPI, ela falou sobre as normas que regem o sistema bilíngue adotado por algumas escolas da capital. Poder esclarecer a sociedade sobre essas questões, né? Até porque as normativas e as leis elas vão surgindo a partir também das demandas da sociedade. Então, considerando o cenário que nós tivemos desde o final do ano passado, o Conselho, fazendo o seu papel, já iniciou este ano essa discussão e já aprovou a sua resolução. Magno tem um filho matriculado em uma escola particular da capital. Ele foi um dos pais que procuraram os deputados para fazer a denúncia das cobranças abusivas. Agora acompanha as oitivas da CPI. Todo esse mecanismo ofertado hoje de forma chamada programa bilíngue, visto que meu filho já estudava inglês, a questão do melhoramento, um pequeno melhoramento ou uma imersão melhorada, existe a necessidade de quadruplicar valores? Eu acho que não. Depois da segunda reunião, a comissão vai reunir as informações apuradas com os depoimentos e tomar as medidas cabíveis. Nós daremos o direito também, não só para os pais, mas também para os proprietários de escola também fazerem a sua defesa, né? E no final de todo esse processo nosso, terá um relatório para que possa realmente definir
se existe culpado e quem são esses culpados. A gente vai gravar toda a audiência, fazer alguns apontamentos para a próxima reunião ser mais proveitosa, e o fim da comissão é que a gente possa entrar aí numa solução, encaminhar uma solução para os pais de alunos e melhorar a relação entre os donos de escola particulares e os pais de alunos. E o Ministério Público do Maranhão também está de olho nas denúncias de irregularidades praticadas pelas instituições particulares da capital. A repórter Milena Dutra tem as informações. O Ministério Público Estadual e o PROCON do Maranhão ajuizaram ação civil pública contra 33 escolas particulares de São Luís por irregularidades no programa de educação bilíngue. Sobre este assunto, eu converso agora com a promotora de justiça, doutora Lineide Martins, da Promotoria de Defesa do Consumidor. A ação civil pública contra as escolas. Doutora, que tipo de irregularidades foram detectadas pelo Ministério Público e pelo PROCON quando o assunto é educação bilíngue? Olha, houve uma violação aos direitos básicos do consumidor, aos princípios também, e foram cometidas várias práticas abusivas, né? Que vai desde a publicidade enganosa, a falta de informação, a vantagem manifestamente excessiva e a questão da exorbitância nos preços no material didático da disciplina inglês. Essa ação movida pelo Ministério Público, também pelo PROCON, é fruto de denúncia de pais, de responsáveis, de alunos matriculados nessas escolas particulares, reclamando de preços abusivos em materiais, em livros, apostilas. Foi a partir daí que o Ministério Público resolveu tomar essa decisão de mover uma ação civil pública? Olha, nós tomamos a iniciativa de instaurar uma notícia de fato para investigar a questão do reajuste das mensalidades. E no decorrer dessa notícia de fato, foram chegando outras demandas, outras irregularidades. Então, tanto o Ministério Público como o PROCON adotaram medidas em conjunto, e nós concluímos no final pela ação civil pública. Agora, vale ressaltar que é o Ministério Público, o PROCON, a Assembleia Legislativa também está com a CPI da Educação. A senhora participou, inclusive, ontem de uma audiência, de uma reunião da CPI da Educação. São vários órgãos reunidos no sentido de combater essas fraudes, irregularidades e também atuar na defesa do consumidor? Com certeza. Ontem eu participei como ouvinte, mas ainda irei à CPI da Educação prestar os esclarecimentos. Muito obrigada, doutora Lineide. Nós conversamos agora com a promotora Lineide Martins, que é da Promotoria de Defesa do Consumidor. O assunto é que 33 escolas particulares aqui da capital foram ajuizadas com ação civil pública movida pelo Ministério Público e pelo PROCON. Lembrando que a Assembleia Legislativa também instaurou uma CPI da Educação para apurar essas possíveis irregularidades em cobranças abusivas do programa de educação bilíngue em várias escolas aqui da capital. Milena Dutra para a TV Assembleia. Todos os candidatos que se inscreveram no Fundo de Financiamento Estudantil e não foram selecionados constam na lista de espera em ordem de colocação e ainda podem ser convocados. A chamada é válida apenas para a modalidade FIES. O período de convocação vai até o dia 31 de março. O acompanhamento pode ser feito por meio do sistema do FIES. Vale lembrar que o estudante que contratou o FIES começa a pagar o financiamento estudantil a partir do primeiro mês após a conclusão do curso. Caso o estudante esteja desempregado, a parcela é descontada em folha de pagamento. Caso o candidato esteja trabalhando, esteja empregado, vai ser descontado na folha de pagamento. A expectativa é de que a dívida seja quitada em um prazo de 14 anos. E entre os assuntos debatidos na sessão plenária desta quarta-feira estão o funcionamento do aplicativo do Governo do Estado para marcação de consultas e exames e também o Dia Estadual da Mulher. O repórter Joelson Braga acompanhou a sessão e tem os detalhes. Boa tarde, Joelson. Olá, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. E na sessão plenária desta quarta-feira, o deputado Dr. Iglesias repercutiu o funcionamento de um aplicativo do Governo do Estado que possibilita a marcação de consultas e exames. O parlamentar, inclusive, fez questão de fazer a demonstração do aplicativo. Você clica aqui no aplicativo do Viva, vai abrir essa tela inicial. Nessa aba de comandos aqui, você vai ver tudo, tem policlínica, sistema de agendamento, instruções sobre o preenchimento da ficha
Aí aqui você coloca data de nascimento, sexo, CPF, cartão SUS, endereço, bairro, CEP, telefone, tipo de agendamento, se é um agendamento para especialidades adultas, pediátricas ou exames. E aqui uma outra aba de seleção da especialidade, vai abrir. Aí aqui você diz qual quadro clínico que está se sentindo, deixa seu e-mail, repete o e-mail, faz o agendamento. Eles fizeram de uma forma um pouco diferente, mas ficou muito boa. Eles incluíram um módulo no aplicativo do Viva, que já existe. É bom porque reduz a quantidade de aplicativos, a memória no celular das pessoas não é tão grande, então quanto menos aplicativos, melhor. Vai funcionar, está funcionando já bem, e a tendência é que cada vez mais a gente caminhe na informatização do sistema de saúde, que é o futuro do SUS. E hoje, 11 de março, é o Dia Estadual da Mulher Maranhense. A deputada doutora Helena do Ailib fez um pronunciamento e citou vários nomes de maranhenses que se destacaram em vários setores da sociedade do Estado. Hoje é o Dia da Mulher Maranhense, aprovado pela Lei 10.763/2017, e nós temos aqui que homenagear a nossa Maria Firmina, a nossa Alcione Nazaré, a nossa Dona Teté, Patativa, Lia Varela, tantas mulheres que, depois de muitas lutas, muitas conquistas, né? A mulher que no seu dia a dia, a mulher que na sua casa faz muito bem feito o seu papel. E ainda sobre o 11 de março, o Dia Estadual da Mulher Maranhense, a deputada Detinha falou sobre mulheres que se destacam na sociedade do Estado. O nosso Maranhão é cheio de mulheres ricas, né? Mulheres guerreiras que batalham. Semana passada eu conheci a Meire, né? A Meire é uma pessoa maravilhosa, a Meire Massa, da cidade olímpica, né? Lá com ela conheci um trabalho belíssimo, né? Contra a violência das mulheres. E a Meire Massa faz esse trabalho muito bem, faz esse trabalho de acompanhamento, ficando do lado das mulheres e provando que a guerra não termina, que a nossa guerra é diária e que vencemos os obstáculos a cada dia. Este, portanto, foi o resumo da sessão plenária na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Lembrando que você pode acompanhar os trabalhos dos parlamentares, além da TV Assembleia, por meio da Rádio Senado no prefixo 96.9 e também por meio das nossas redes sociais. Joelson Braga, do plenário deputado Najib Aikel, para a TV Assembleia. E veja no próximo bloco, o Corpo de Bombeiros divulga a atualização do plano de contingência para o período chuvoso no Maranhão. E a força das águas da Maré de Cisija, que chamaram a atenção na orla de São Luís. O portal volta já. O Corpo de Bombeiros divulgou a atualização do plano de contingência preparado para o período chuvoso. As ações já estão sendo desenvolvidas em vários municípios maranhenses. Com a intensidade das chuvas no estado, o Corpo de Bombeiros do Maranhão vem colocando em prática o plano de contingência preparado para este período. O comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão observou que o plano já está em execução e citou municípios que solicitaram auxílio. A primeira resposta sempre é dada pelo município, já é uma ação de defesa civil. Posteriormente, o Estado entra em apoio com a nossa coordenadoria estadual, conforme já falei antes, e a Secretaria Nacional, ela entra num plano maior, inclusive, sendo o caso, com a liberação de ajuda humanitária, de recursos que visem restabelecer a normalidade. Durante a coletiva, o comandante declarou que mesmo com as constantes chuvas e a elevação do nível de água de alguns rios maranhenses, até o momento existe um número pequeno de desabrigados. Imperatriz, com 10 famílias, lidera a lista das cidades com problemas de enchentes. Imperatriz é cortado por 9 riachos, o principal deles, que é o Riacho do Cacau, terminou atingindo algumas famílias e temos já famílias desabrigadas, numa pequena quantidade. Nós tivemos também, na área central de Imperatriz, 2 escolas que foram inundadas. Essas 2 escolas, nós fizemos a remoção dos alunos, levando-os para um local seguro, e o nosso primeiro cuidado, o principal cuidado, é sempre em proteger as pessoas. Em relação ao temporal da última segunda-feira, o coronel Célio Roberto informou que houve um alerta sobre as fortes chuvas e que foi feita uma ação para retirar moradores de áreas de risco. Ainda de acordo com o comandante do Corpo de Bombeiros, 250 casarões foram mapeados no centro histórico da capital com algum risco. Desse total, 14 foram classificados como de alto risco. Eles foram isolados e, em caso de desabamento,
Assim, evita-se maiores transtornos. Sobre o desabamento de um prédio na noite da última segunda-feira na Península da Ponta da Areia, o chefe do Departamento de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil do Estado ressaltou que o caso está sendo acompanhado e uma vistoria vem sendo feita para constatar se há risco na estrutura de prédios vizinhos. Isso aí tem que ser acompanhado pela equipe técnica, né, da Defesa Civil do município e, se possível, também a nossa, né, do estado, a estadual, e em função do que for observado, pode ser emitido um laudo, né, das estruturas que estão ao lado ali do prédio que desabou. E o fenômeno chamado maré de Cisígia, relativo à altura das águas, que varia por conta do ciclo lunar, chamou a atenção de quem passava pela orla em São Luís. O poder destrutivo da maré pôde ser visto também no centro histórico da cidade. A força das águas chama a atenção de quem está passando pelo bairro da Ponta da Areia. O impacto forte das ondas é um fenômeno da natureza chamado maré de Cisígia e acontece quando a Lua e o Sol estão no mesmo plano, provocando uma força gravitacional maior e influenciando no comportamento das águas. Não é a primeira vez, eu sempre passo observando, aí hoje a minha filha pediu para olhar e eu parei. Vale a pena, né, a gente olhar, é uma coisa bonita, a gente não vê todo dia, então a gente tem que aproveitar. Na Avenida dos Holandeses, é possível ver pontos de alagamentos devido à força das ondas que impactam na estrutura do calçadão. Em outro ponto, a maré conseguiu destruir parte do calçamento que já está interditado. Essa barraca ficou ilhada, mas alguns curiosos aproveitaram o movimento da maré para contemplar o fenômeno da natureza. E no Centro Histórico de São Luís, a maré de Cisígia mostrou o poder destrutivo das águas. A força do sobe e desce das águas é conhecido como a maré de Cisígia, quando o Sol e a Lua estão no mesmo plano e podem causar danos como este, aqui no Centro Histórico de São Luís. A maré de Cisígia está mais forte agora, nos meses de março e abril. Este mesmo fenômeno pode voltar a acontecer em setembro e outubro. Os produtos livres de aditivos químicos são essenciais para preservar a saúde das pessoas. Para garantir o consumo desses produtos e orientar os interessados em como preparar produtos orgânicos em casa, uma bióloga colocou em prática um sonho e criou o projeto de cultivo de frutas, verduras e hortaliças livres de agrotóxicos. Há 6 anos, a bióloga e professora Mirela Giusti decidiu realizar um sonho que tinha desde criança: ter um espaço em que pudesse produzir alimentos saudáveis, livres de qualquer tipo de agrotóxico, utilizando técnicas inspiradas na natureza. Foi então que surgiu uma oportunidade e, com a ajuda da família, a Mirela comprou um sítio em Mocagituba, zona rural de São Luís, e deu início ao projeto Vivendas Orgânicas. No meio do ano passado, a gente começou a abrir a nossa casa para um espaço pedagógico em que as pessoas, estudantes, escolas públicas, privadas, universidades, grupo de pessoas, famílias, possam vir vivenciar a permacultura, né, dentro de um projeto de abertura de portas mesmo, de abertura do conhecimento, de expansão da consciência e, sobretudo, de despertar no ser humano que ele é um ser integral. No primeiro ano, a seca fez ela perder toda a plantação. No ano seguinte, a chuva em excesso inundou o quintal e afogou as sementes. Superadas as primeiras dificuldades e com o trabalho em equipe, cada semente foi replantada e o espaço foi tomado por vida. No sítio, onde também são desenvolvidos projetos de bioconstrução com a comunidade, tem cana-de-açúcar, carambola, pitanga, acerola, limão, cajá, mamão, banana, macaxeira, coco e tantos outros, entre frutas, verduras e hortaliças. A gente vai fazendo esse design, dando os desígnios de funções para as coisas, para que
a casa dialogue com a agrofloresta dialogue com a horta dialogue com a compostagem e a compostagem dialogue com as nossas fezes. Então tudo é pensado, tudo é planejado para que não haja poluição. Mas o que não pode faltar aqui no sítio é o amor e o compromisso que a bióloga e sua equipe têm em cultivar produtos de qualidade em harmonia com a natureza. Eles compartilham conhecimento e ainda por cima incentivam o cuidado com o meio ambiente. Você está plantando, está na mão com o cabo da enxada, né? Mas fazendo o que você gosta e podendo realmente ser esse instrumento de conexão para outros seres humanos. A permacultura foi a técnica escolhida pela bióloga para garantir que os produtos estivessem organizados organicamente. O próprio sítio é dividido em zonas e cada cultura é plantada para beneficiar a outra, seja afastando possíveis pragas, seja garantindo qualidade do solo. O Juscelino é agricultor e há 1 ano e meio trabalha com a Mirella. Ele até tentou convencer a equipe a usar veneno para espantar as formigas, mas aprendeu que a própria natureza tem o remédio. Só de você saber que você vai levar para sua mesa um alimento que não tem veneno é muito ótimo para você, porque você vai ficar sadio. Não vai ficar prejudicado mais tarde, sabendo que você comeu aquela alimentação que tem aquele veneno. E aqui tem tudo aqui. O sítio é aberto a visitas. O agendamento pode ser feito diretamente com a Mirella na rede social @vivenda_orgânicas. A ideia da equipe é proporcionar aos visitantes a alegria que eles conquistaram ao longo da história deste importante projeto coletivo. Uma valiosa experiência que comprova que cuidar da terra é cuidar das pessoas e do planeta. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.